Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Estamos aqui com o programa Show da Tarde, nesse dia não ensolarado, mas chuvoso em São José. Eu sou Luíse Prati, sou diretora de arte e estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Fernanda Girassol. Ela é especialista em amor saudável e também em neurociência do amor. Muito boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui com você hoje, Luíse, no Show da Tarde. Muito bem. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante. Nós vamos falar sobre um tema muito pedido, que é aplicativos de relacionamento. O que você tem para nos trazer, Fernanda? Olha, Luíse, os aplicativos são demonizados hoje em dia como grandes cardápios humanos e em que as pessoas acreditam que lá só tem gente que não quer nada sério, só tem gente que não sabe se colocar, só tem gente chinfrim, né? Então, foi criada uma imagem em torno dos aplicativos como se eles fossem o problema. Os vilões. Os vilões. Né? Como se a sociedade estivesse realmente, como disse Zygmunt Bauman, uma sociedade líquida no amor, com relações descartáveis. E, realmente, se você vai com essa visão para analisar o que acontece nos aplicativos, é de causar mal-estar mesmo, porque é um julgamento muito rápido e muito superficial para você dar o like ou o dislike. E pode ter gente que se incomoda com isso, mas sabe qual que é o principal que machuca muito nos relacionamentos, Lu, que eu vejo acompanhando mulheres que já são bem-sucedidas, já são decididas, terapeutizadas por mais de 10 anos aí, elas acabam vivendo os mesmos roteiros, mesmo que troquem as personagens, né? Trocam de pares, mas os roteiros amorosos são sempre os mesmos. Então, aquelas que sempre são traídas nunca se sentem priorizadas ou começam a namorar com uma pessoa de aplicativo e são realmente traídas. Tem outras que vão no primeiro date, segundo, terceiro, não passa do terceiro. A pessoa some. Tem aquelas que nunca sentem que acham uma pessoa que querem o mesmo que elas. Sempre as pessoas que chegam para elas querem algo casual. Então, o roteiro de cada uma delas se repete nos aplicativos de relacionamento, mas são distintos. E aí, com isso, eu fico pensando, né? Peraí, então o problema não é o aplicativo. É o Tinder. É o Bumble. É o Happn. É o Inner Circle. Temos que mudar de aplicativo. Tinder não dá mais. Não é, porque cada mulher me traz um problema diferente. Então, o que está regendo esses problemas? O modelo inconsciente de amor delas. É isso que é o problema. Não são os aplicativos, não é a modernidade líquida de Bauman, não são os homens que estão completamente sem a fim que não prestam mais. Que não prestam mais, não se fazem homens como antigamente, como muitas mulheres falam para mim. E aí, vocês devem estar me perguntando, né? Mas como que eu acho internamente esse modelo de amor inconsciente? E aí é que tá o grande barato da coisa, porque às vezes a gente vai na terapia, a gente entende os nossos padrões que a gente está repetindo desde a infância, entende que eu estou me relacionando com pedaços do meu pai, ou com pedaços da minha mãe, que as pessoas chegam e fazem exatamente a mesma coisa, ou que meu pai fez com a minha mãe, ou que a minha mãe fez com o meu pai, ou o jeito que o meu pai me tratou, ou o jeito que a minha mãe me tratou. E aí eu fico na terapia falando sobre aquilo e falo, bom, então agora o modelo de amor não é mais inconsciente, ele já é consciente, porque eu já sei que todos fazem assim, assim, assado. Tem mulheres que já chegam já sabendo o roteiro delas. Fê, é assim que acontece, depois é isso, depois aquilo, depois aquilo. Recentemente, uma enfermeira muito bem-sucedida me disse assim, Fê, eu tenho casos, vários casos na minha vida inteira, desde que eu comecei a beijar na boca aos 13, 15 anos ali, sempre os homens começam super entusiasmados, quando eu me entrego, quando eu me abro, eles arranjam outra prioridade, eles somem. E aí? Como que eu resolvo isso? Porque eu já fiz terapia, eu entendo que isso acontece por conta do meu pai, que não sei o que lá, porque do meu irmão, quando nasceu, todo mundo preferiu ele, tal, tarará. Mas e aí? Tá, então não adianta tornar o modelo de amor inconsciente consciente? Não adianta. A gente precisa resetá-lo. E aí que entra a neurociência do amor. Neurociência do amor, muito interessante. Depois vocês acompanhem lá o trabalho da Fê Girassol, Fernanda Girassol, Fê Girassol, que ela vai explicar para vocês bem detalhadamente. Isso. Então, a neurociência do amor, né?
é a explicação para esse fenômeno. Sim, o Bauman falou muito sobre isso, até foi meu teórico da minha dissertação de mestrado. O principal foi o Bauman, né? Mas há 11 anos atrás. E sim, estamos numa modernidade em que as gerações também mudaram a sua forma de relacionar. Aí que entra, que eu acho muito importante isso que você trouxe, nós estamos submersos no mundo digital. Não tem como a gente evitar usar a tecnologia. Então, entra esse ponto, né? Não podemos demonizar uma ferramenta, né, do advento digital. Então, como é que fica essa questão, né? Então, aí que é o negócio, né? Porque quando a gente fala assim, quando eu falei aqui no começo, o problema não são os aplicativos, não são os homens, e então o problema é a mulher? Não. Também o problema não é você, é o seu modelo de amor inconsciente que a gente precisa resetar usando o quê? A capacidade de neuroplasticidade. Nosso cérebro é como uma massinha moldável e, de acordo com a epigenética de Bruce Lipton, a gente consegue dar estímulos específicos para o cérebro para que ele faça novas trilhas neurais e aí sim você consiga sentir, pensar, decidir e agir a partir de uma outra camada de sinapses que a gente tem que fazer aparecer do zero, porque elas não estiveram aí. Desde a sua infância, provavelmente, você nunca se sentiu amada de verdade, nem pelos seus pais. Fê, você fala sobre química esquemática, né? Eu lembrei disso. Tem a ver com isso, né? Total. O Jeffrey Young, ele fala que a gente recria os nossos sistemas da infância na nossa vida amorosa. Então, embora as pessoas troquem, o roteiro é sempre o mesmo por conta da química esquemática. A gente tende a gostar das pessoas em 3 segundos ali que a gente bate o olho nelas, muito parecido com o que você fala sobre imagem, é exatamente a mesma capacidade do cérebro. Eu bato o olho na pessoa, a gente tem o nervo vagal, né, do Stephen Porges, que fala sobre isso, que a gente faz um raio-x da pessoa, em 3 segundos até. Então, a gente sabe quem vai fazer a gente sofrer mais do mesmo que a gente passou na infância. E o pior é que não é sobre o que aconteceu, o que seu pai e sua mãe fizeram ou deixaram de fazer com você, e sim sobre o que você interpretou sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Naquela época, com o cérebro infantil, a criança achava que aquela tensão era amor, mas, na verdade, era uma tensão. E também gerava uma química corporal, isso, né? De, talvez, apego. E a gente vai buscar justamente as pessoas que não vão poder dar o que os nossos pais já também não deram. Esse é que é o problema, né? Porque se a gente fosse buscar uma pessoa que fosse dar o que a gente não recebeu, seria ótimo. Só que a gente busca justamente as que vão reforçar as feridas. Por isso que os aplicativos machucam tanto, porque eles reincidem sobre aquelas feridas. Então, se você tá sem resetar seu modelo de amor, passando pelas mesmas situações, conforme você vai saindo de um relacionamento e entrando em outro, e vai para o aplicativo, isso vai potencializar, exatamente, muito. E aí a mulher vai ficar mais fechada. Tô cansada de receber lá no programa Renovação mulheres que não conseguem mais se abrir para um relacionamento. Fê, eu tô completamente fechada, eu tô tão traumatizada que toda pessoa já acha que vai fazer a mesma coisa que todos os meus ex fizeram comigo. E eu acabo auto-boicotando. Tá uma onda agora de celibato intencional, tá uma onda de nós mulheres não precisamos mais de nada. E acaba sendo tóxico isso, né? Super. John Bowlby, um psiquiatra, ele fala que o escolher um vínculo profundo é um instinto da nossa natureza, não é uma futilidade. Então, nós estamos falando sobre química, sobre biologia, sobre nossa natureza. A gente, como mamífero, a gente quer andar em dupla, a gente quer formar família, seja diversa do jeito que for, mas a gente precisa disso para reativar nosso estado de segurança, nossa natureza interna. E outra questão também acho importante, nos tirar da zona de conforto, porque é uma zona de conforto, é uma gaiola de flores ali. Não vou me abrir para nada, não vou me jogar. É uma aventura também, você conhecer o outro, né? É um espelho, você está se autoconhecendo, mas quando você está no seu lado saudável, é tão gostoso porque o outro espelha, você devolve, você está
lapidando quem você é, refinando, né? Sim, e a Luíse tem 2 vantagens aí nos aplicativos. Uma que ela já resetou o modelo de amor dela, então agora quando ela vai nos aplicativos, ela encontra pessoas que querem exatamente a mesma coisa que ela, no mesmo ritmo que ela. É ou não é, Lu? É verdade, tá sendo uma experiência muito interessante. Eu participei do programa Renovação da Fê e a promessa, né, é encontre seu amor recíproco, saudável e sustentável. Eu encontrei, eu mesma. Linda, Então, isso é muito legal, legal, porque 30% das mulheres que passaram por mim escolheram elas mesmas como amor, mas não de forma definitiva, né? Você tá realmente afim de, no tempo do divino mesmo, encontrar uma pessoa que seja o seu par ideal. Agora, a segunda capacidade que você está aplicando é todo o seu know-how, né? De branding, de vestimenta, de passar a sua essência através do seu vestir. E isso é uma coisa maravilhosa também. E também um ponto que a gente pode desenvolver em outro momento é falar só sobre a imagem pessoal. Nos aplicativos também vai atrair, através da neurociência dos 3 segundos, que a pessoa vai te escanear. Então, qual a intencionalidade que você está passando? Que tipo de imagem você quer passar? É nos 3 segundos. Então, depois também existe essa questão do julgamento. Nossa, mas a pessoa veio de tal jeito para cima de mim, mas isso depende também de que imagem você está passando ali intencionalmente. Fê, estamos encerrando. Você quer deixar uma mensagem final? Eu quero deixar minha mensagem de sempre, que eu comento no meu Instagram, que é @fegirassol. O amor mora na paz, não na adrenalina. Se tá doendo, para e reseta o seu modelo de amor, porque não é normal ficar deixando as suas feridas serem cutucadas pelas pessoas. Excelente. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Fê. E damos sequência ao programa Show da Tarde. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde